SOS Gatos com o Dr. Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bom. Bom, nós estamos dando sequência ao bloco, né, sobre doenças infecciosas felinas. Exato. E hoje nós vamos falar sobre o que, Tiago? Hoje nós vamos falar sobre a temível e misteriosa FeLV, que é o vírus da leucemia felina, que o próprio nome já diz, é um vírus que acomete principalmente células do sistema imune, muitas vezes fatal, tá? E que tem todo esse mistério em cima dessas doenças infecciosas. Hoje nós vamos desvendar. E qual é a diferença dessas duas doenças? FeLV, FIV, né? Exatamente, uma boa pergunta. Basicamente, assim, ambas são causadas pelo mesmo agente viral, os retrovírus, os famosos retrovírus, tá? Eles são iguais a essas síndromes de imunodeficiência humana, que é a AIDS, servem para estudos, inclusive, para novas descobertas, e que atacam o sistema imune, deixando o gato incapaz de lutar contra algumas infecções e que gera inúmeras patologias e prejuízos aos gatis. Tá? E como ocorre a infecção assim, entre os gatos? Tá, ó, alguns pesquisadores eles mostraram que 15% dos gatos são infectados por esses vírus. Nossa, tudo isso. Exatamente, infelizmente, tá? A transmissão ocorre basicamente igual da FIV, que é através da saliva, infectada, essa particularmente através de secreções nasais, através de camas, recipientes, bebedouros, comedouros, etc. Ocorre todo esse meio de transmissão. E assim, basicamente através da saliva. Animais que lutam, animais que brincam, eles acabam inoculando esse vírus diretamente na pele ou em determinados lugares do corpo do animal. Nossa, e ela é fatal? Dependendo da fase que ela se encontra, sim, ela é fatal. Didaticamente, eu sempre tento dividir as fases dessa doença para que os proprietários tenham mais ou menos uma base dessas doenças, do transcorrer dessa doença, enfim. Então, basicamente, essa doença é dividida em duas fases. A fase inicial é a fase onde o contágio propriamente dito, a infecção propriamente dita, onde que se o animal tiver um sistema imunológico consistente, ele tende a combater essa patologia, não apresentando sintomatologia clínica. Existe a fase secundária, que é a fase mais tardia da doença, onde os vírus acometem principalmente a medula óssea e alguns outros tecidos. Se essa infecção, se acometer esses locais, o animal tem essa doença a vida inteira. E com certeza a sobrevida passa a diminuir. Por quê? Porque acaba gerando inúmeros processos levando o animal à morte. Nossa. E quais são os sintomas? O principal sintoma, como o próprio nome já diz, é uma depressão do sistema imunológico. Quando há uma depressão, uma diminuição, consequentemente abre portas para infecções bacterianas secundárias, abre portas para um processo neoplásico em determinados locais do corpo, ou seja, formação de tumores. É uma doença que leva o animal à morte, dependendo do local onde atinge. Tá? Como a FIV também, tá? Por ser doenças similares, nós observamos também doenças bucais crônicas, tá? Algumas estomatites e gengivites, abscessos recorrentes que surgem por determinadas vias, doenças respiratórias crônicas, perda de peso, falta de apetite, enfim, são doenças bem parecidas e que no exame, na detecção, é importante que se faça para as duas patologias. Tá? Porque são doenças semelhantes, que têm uma sintomatologia clínica parecida e você tem que saber diferenciar qual é qual, para saber direcionar o seu tratamento de uma melhor forma. Tá? Como se chega a um diagnóstico? Basicamente através de exames laboratoriais. Pode ser feito através de imunofluorescência indireta, PCR, enfim, cabe ao veterinário, o veterinário de vocês, direcionar para cada exame. Mas é o exame laboratorial, igualmente da FIV. Tá. E qual é o tratamento? Mesma coisa, infelizmente não existe na atualidade um tratamento eficaz
para esse tipo de infecção viral. Então nós fazemos um tratamento suporte, como é uma doença imunomediada, o animal tende a apresentar alguns sintomas, então o importante é não deixar o animal desidratar, não deixar o animal ficar anêmico, se for preciso entrar com antibiótico para evitar a infecção bacteriana secundária. O uso de corticoides também, em muitos casos, ajudam para diminuir momentaneamente a formação de tumores e aumentar o apetite do animal. Existem também, que alguns criadores já sabem também, o uso de alguns imunoestimuladores orais, que são produtos para levantar a imunidade do animal, como o interferon, que o pessoal utiliza bastante, fazem aquela diluição, guardam no congelador. É subjetivo, é uma dose empírica, causa alguns efeitos colaterais. Atualmente existe alguns imunoestimuladores específicos para felinos, só que não chegou no Brasil ainda, e que tem uma ação biológica um pouco mais proeminente, com menos efeitos colaterais. Então basicamente é isso: quimioterapia em relação à formação tumoral, antibiótico para evitar a infecção bacteriana secundária, e também fazer esse tratamento suporte, uso de polivitamínicos, corticoides, etc. E como o criador faz para prevenir, né? Então, assim, a base da prevenção é justamente você identificar e testar os animais que estão com alguma sintomatologia, isolá-los, tá, para que não dissemine para os outros gatos, principalmente para os filhotes e mães grávidas. Você deve manter esses animais em quarentena, manter os animais que estão chegando ao gatilho em quarentena, testá-los, exatamente, né? sempre, para qualquer tipo de coisa. Que a gente fica com dó, mas... sempre o animal que está chegando, mantenha em quarentena, para que você possa identificar uma possível infecção. Sim. É importante também o uso de desinfetantes, tá, para ter um processo de higiene adequado, para que não dissemine pelos locais, como eu havia falado, cama, recipientes como bebedouros, comedouros, tudo isso ajuda na disseminação. Então, o uso de desinfetantes. Atualmente existe também a vacinação como prevenção para a leucemia felina. Independente do agente que essa vacina tem, há indícios que há uma formação de fibrosarcoma, que é um tumor maligno de tecido fibroso, conjuntivo, subconjuntivo, e que está associada à vacinação ao aparecimento desse tumor. Alguns estudos mostram isso, mas é um ponto de interrogação que depende do veterinário achar melhor vacinar uma população, um conjunto de gatos que estão no ambiente, que estão suscetíveis a essa doença, vacinar ou não.